Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para mais um papo sinistro e muito assombrado, envolvendo o quê? Um castelo medieval. Isso mesmo, meu povo misterioso. Hoje nós vamos falar sobre um castelo considerado um dos locais mais assombrados da Irlanda e também o castelo medieval mais antigo desse país. Vocês vão conhecer a história do castelo Malahide. Gente, fantasmas são vistos por lá. Na verdade, são fantasmas que se referem a antigos moradores desse local. E para completar ainda essa história, para deixar ela mais misteriosa, essas pessoas estão enterradas, em sua maioria, na propriedade do castelo, ao lado de uma abadia também medieval. É uma história bem sinistra mesmo, muito interessante. Nós vamos contar ela agora para vocês. Vlad, é contigo. Solta a vinheta. O Castelo Malahide é uma verdadeira relíquia da Irlanda e fica localizado em um antigo vilarejo que tem o mesmo nome do castelo. Esse local fica bem perto de Dublin, que é a capital irlandesa. O Malahide Castle pertenceu à família Talbot por 8 séculos. As terras onde está o castelo foram um presente que o rei Henrique II deu ao senhor Richard Talbot por seus serviços à coroa. Após 4 anos esse presente, dado, o rei, então, Henrique II, acabou falecendo aos 56 anos de idade. A família Talbot sempre foi muito bem vista na cidade e eles fizeram parte ali realmente da infraestrutura, Eles ajudaram muito no crescimento desse lugar. O castelo ele começou a ser construído em 1185. A sua estrutura original, a princípio, ela era feita de madeira. Muitos castelos medievais no início eram construídos assim. Então, depois, com o passar do tempo, ele foi sendo ampliado para uma grande fortaleza de pedra. Esse castelo ele é considerado um dos mais preservados do mundo e é o castelo medieval mais antigo da Irlanda. Os Talbots são lembrados até hoje por terem sido uma família muito diplomática e durante 8 séculos, gente. 8 séculos eles viveram nesse local, entre 1185 e 1970. Depois disso tudo, desse período, aconteceu ali uma grande mudança e por causa ali de questões políticas eles precisaram então sair do castelo por um período de tempo, mas depois eles acabaram retornando. A gente já vai contar essa história para vocês. O último e sétimo barão de Malahide se chamava Lord Milo Talbot. Ele viveu no castelo até a sua morte em 1973, aos 61 anos de idade. Depois disso, a sua irmã, chamada Rose, herdou a propriedade. Posteriormente, ela acabou vendendo esse castelo em 1975 para saldar dívidas e também para abater um pouco do imposto, porque a herança dela, gente, era muito grande. Ela acabou morrendo em 2009, aos 94 anos de idade. Nesse local são catalogados muitos avistamentos de fantasmas. Muitas pessoas que trabalham ali, que trabalham há muitos anos, inclusive nesse castelo, turistas, pessoas que acabam indo para lá para pesquisar o sobrenatural, falam que realmente esse local guarda muitas energias e que muitos espíritos acabaram ali se apegando muito a esse local, não se desprenderam do passado e estão ali até hoje rondando tanto o castelo quanto também o cemitério. Nós estamos falando de um local que tem exatamente 837 anos. É um castelo que já abrigou muitas famílias, muitas pessoas moraram ali, com certeza muitas histórias e segredos estão ali dentro desse lugar. Muitos fantasmas são vistos, porém alguns são mais conhecidos, devido aos seus avistamentos. Exatamente 5 fantasmas são relatados da mesma forma, ou seja, de todos esses fantasmas que supostamente estão ali, 5 são os mais conhecidos e é sobre esses que nós vamos contar para vocês. Para vocês terem uma ideia como esse local ele guarda história, que uma delas, inclusive, uma das que eu acho que deve ter sido as mais trágicas que ocorreram nesse local, foi a respeito da Batalha de Boyne, que ocorreu em 1690. Em um certo dia, 14 membros da mesma família dos Talbots
Eles tomaram um café da manhã nessa sala aqui de jantar que eu vou mostrar para vocês, e eles acabaram todos morrendo nessa batalha, ou seja, uma família ali perdeu 14 pessoas, né, numa mesma manhã. Eles acabaram de tomar o café, foram para essa batalha e nenhum deles retornou para casa com vida. Uma das histórias também mais trágicas que ocorreram ali nesse local é a respeito de Lord Galtrin, filho do Barão de Galtrin. O nome desse homem, na verdade, era Sir Walter Russell. O Lord Galtrin, como ele era conhecido, né, o Sir Walter, ele se casou com a Matilda. O nome dela era Matilda Plunkett, mas era mais conhecida como Maud Plunkett. Eles se casaram no ano de 1429 e poucas horas após o casamento dele, o Lorde ele acabou saindo de casa. Na verdade, ele foi pego ali numa espécie de emboscada. Como é uma história muito antiga, tem alguns pormenores ali que podem talvez ter sido alterado com o passar do tempo. Mas a história conta que ele foi pego nessa emboscada e um desses homens que estava espreitando ele era uma pessoa que estava interessada na esposa dele. Ele acabou sendo morto por uma lança no peito e ele acabou morrendo então no local. Esse homem é um dos fantasmas mais vistos ali dentro do castelo. A história conta que a Maud, algum tempo depois, ela se tornou uma mulher casada e viúva no mesmo dia. Ela tinha apenas 19 anos, ela também vinha de uma família nobre, tinha muitos pretendentes, não demorou muito para ela se casar. Então essa história conta que um dos homens que participou dessa emboscada teria se tornado então o segundo esposo dela, e que esse seria o motivo então pelo espírito, né, do Lorde ainda estar assombrando o castelo, não somente gemendo de dor, porque quem viu esse fantasma diz que ele tem uma aparência muito triste, que ele grita muito de dor e que ele ainda aparece com a lança cravada no seu peito. Mas a história conta que a dor que ele sente maior é a dor de um coração partido, porque não demorou muito tempo para que ela se casasse. Então, como eu falei para vocês, essa história conta que ela teria se casado com um dos homens que participou dessa emboscada. Só que pesquisando a fundo a respeito da árvore genealógica dessa mulher, é informado que o segundo marido dela se chamava Richard Talbot, ou seja, ele era da mesma família do primeiro esposo. Então eu não sei se eles também tinham uma rivalidade a respeito da Maud, ou seja, eu não sei se o Richard também já era interessado nela, ou se essa parte que ela teria se casado então com um homem que era rival do seu falecido esposo pode ser apenas uma lenda. Mas realmente o primeiro esposo, Lorde, existiu, foi morto por uma lança e logo em seguida, algum tempo depois, ela então se casou pela segunda vez. A Maud, então, ela se casou com Richard Talbot, só que em 1442 ele também acabou falecendo e depois, mais tarde, ela acabou tendo então um terceiro esposo. O terceiro esposo dela se chamava John Cornwallis, tá? Ela se casou com ele em 1460. No caso do John, segundo a história conta, ele foi o marido que mais sofreu nas mãos dessa mulher, porque dizem que ela tinha um ciúme absurdo dele, que ela sempre foi uma pessoa muito possessiva, muito autoritária, gostava realmente de tomar ali a frente nas decisões da sua família, era uma mulher bastante empoderada. Isso não era muito visto, muito bem visto pela sociedade da época, onde a mulher tinha que ser totalmente submissa ao homem, mas enfim, ela tinha então esse autoritarismo, mas ela era muito ciumenta desse terceiro esposo. Então muitas pessoas falam que ela, em vida, ela corria bastante atrás do marido, que ela costumava jogar objetos nele quando ela estava muito brava, que ele acabava correndo dela literalmente. Então hoje, né, ela também é descrita como um dos fantasmas que aparece nesse local, junto com o John, e várias pessoas falam que já viram uma mulher com roupas de época correndo atrás de um homem. Até muitas pessoas comentaram que achavam que era uma encenação, que eram atores que estavam ali, e depois ficaram muito assustados quando perceberam que não era nenhuma encenação. Algo passou por eles, mas não era um ator, não era uma pessoa contratada pelo castelo. Então, o que seria? Várias pessoas relataram, fazendo elogios, dizendo que tinham visto aquela encenação, que acharam muito interessante. E no final, gente, não era encenação nenhuma. Ninguém estava ali naquele momento. Muitas pessoas acabaram saindo, interrompendo o passeio
por causa dessa informação. A Maud, ela faleceu no dia 12 de julho de 1482 aos 62 anos de idade. Ela está enterrada em um túmulo dentro da abadia do castelo. Algumas fontes falam que o local desse túmulo ele não é aberto para visitação, só que tem muitas fotos bem próximas desse local que eu não sei se foram feitas por funcionários para colocar na internet ou se hoje esse local ele realmente é aberto. Eu vou mostrar a foto aqui para vocês. É um túmulo onde tem uma espécie de uma pedra ali com uma espécie de estátua, na verdade, simbolizando a Maud. Já é um túmulo muito antigo, gente, imagina, 1400, né? É um túmulo muito antigo, mas que ainda está até que bem preservado, porque ele fica na rua. Essa abadia, ela já está bem arruinada, tem um cercado ao redor desse túmulo e nesse cemitério a Maud também é vista vagando por esse local. Não só dentro do castelo, correndo atrás do Jon, mas também ela costuma, né? As pessoas dizem que ela costuma passear junto com outros espíritos pelo cemitério da abadia. Alguns funcionários falam que em alguns momentos eles ficam na dúvida se realmente eles estão vendo uma pessoa ou se eles estão vendo um espírito. A única forma de diferenciar são as vestes, que não são vestes atuais, né? São roupas medievais. E como não tem contratação de atores e todo mundo que entra ali dentro também é catalogado, é pago uma entrada, também ninguém costuma entrar ali com roupa de época. Então alguma coisa realmente referente ao passado ainda está ali dentro. Um outro fantasma também muito visto no castelo é de um homem chamado Miles Corbett. Eu acredito que seja assim a pronúncia do nome dele. A família Talbot, como eu falei para vocês no início desse vídeo, ela foi soberana, né, nesse castelo durante 8 séculos, mas por um período de tempo, ali entre 1649 e 1660, eles acabaram tendo que sair dali porque o castelo foi tomado por soldados cromwellianos, né? Na verdade, eram soldados que lutavam a favor de um líder chamado Oliver Cromwell, que foi um militar, um ditador inglês e líder da Revolução Puritana que ocorreu na Inglaterra. Então essa revolução, ela tirou de cena a monarquia por esse curto período de tempo, digamos assim, e ele acabou colocando uma república praticamente com o nome dele. Então nesse período a família Talbot acabou saindo do castelo e esse homem, que era um homem de confiança dele, acabou ganhando de presente o castelo Malahide, né? Esse Miles Corbett, que ficou ali por um período de tempo. Diz que esse homem fez assim o ó dentro desse castelo, dentro da abadia ele montou uma cervejaria, onde as pessoas falaram que ele profanou a fé da região, não era uma pessoa bem vista na cidade. Muitas pessoas não gostavam dele porque diziam que ele era um homem extremamente arrogante e violento também, e o final dele não foi nada bom. Porém, pessoal, em 1660, então o rei Carlos ele assumiu o trono, né? A monarquia voltou a reinar e a família Talbot voltou para o castelo e deu um pé no Miles, que acabou tendo que sair de lá. Dizem que deu um trabalho danado, que ele não queria sair dali, ele já considerava o castelo como sua propriedade. Era uma pessoa extremamente apegada ao dinheiro e talvez seja por isso que hoje o fantasma dele é visto nesse local. A morte dele, gente, como eu falei, não foi nada boa. Ele foi capturado e enforcado. Depois que ele foi considerado morto, ele teve o seu corpo desmembrado. O dia da morte dele foi no dia 19 de abril de 1662. Então, no dia 19 de abril, todo ano, esse homem é visto andando pelo castelo. Muitas pessoas falam que ele também anda ali pelo cemitério, mas até onde eu sei ele não está enterrado no cemitério da abadia, mas ele é visto por lá porque, né, talvez fosse o local onde ele mais gostava de ficar, já que ele tinha transformado esse lugar em um bar, né, particular, digamos assim, uma cervejaria. Dizem que ele convidava várias pessoas, faziam várias festas ali dentro, o que era uma afronta para as pessoas religiosas. Então o fantasma dele é visto também vagando pelo Malahide Castle. Um dos fantasmas também mais vistos ali, que é o mais comentado, dizem que tem muitas fotografias tiradas, né, de turistas aonde esse homem costumaria aparecer, né, costuma aparecer nas fotos. Só que assim, gente, eu procurei e não encontrei nenhuma foto aonde um possível avistamento ali de um fantasma
fosse captado. Se alguém souber de alguma coisa, deixa aqui para mim. Nós estamos falando sobre um homem chamado Puck. O Puck, na verdade, eu acho que era um apelido ou sobrenome dele. Ele vivia no castelo ali mais ou menos no ano de 1500. Era um fiel servidor à família Talbot. Ele era anão, tá? Ele era bem pequeno mesmo. Então o que que acontece? Ele era um dos guardas da torre do castelo. Ele também vivia em uma dessas torres. Dizem que era um homem de extrema confiança, que fazia muito bem o seu trabalho, que quando ele via qualquer movimento estranho, ele já acionava os outros guardas. Então era uma pessoa que ajudava bastante a família, porém ele também fazia o papel de bobo da corte. Então ele também tinha essa outra função, que era entreter a família. Só que o que acontece, gente? Durante o reinado de Henrique VIII, uma parente dele, né, do rei Henrique, a condessa Eleonora Fitzgerald, ela foi considerada com um comportamento muito promíscuo para a época. Só que assim, gente, o comportamento promíscuo dela é que ela não se submetia às ordens do marido. Ela tinha uma opinião muito própria, ela gostava de se impor, e isso não agradava ao reinado de Henrique VIII e também não agradava aos outros homens. Então, por causa disso, ela acabou ganhando uma espécie de castigo, onde ela passaria um tempo, né, presa literalmente em uma das torres do castelo Malahide, porque a família Talbot também tinha bons relacionamentos com o rei Henrique VIII. Então eles fizeram esse favor para o rei. Deixaram essa mulher ali por alguns dias, e o que aconteceu? Como o Puck ele também ficava nessas torres, ele acabou se aproximando muito dessa mulher. O que aconteceu? Ele acabou se apaixonando, se declarou para ela e, obviamente, ela, por já ser casada, disse que não queria ter nada com ele, enfim. Despedaçou o coração dele, acabou então entrando, né, o Puck em uma grande depressão. Ele acabou morrendo algum tempo depois, e há 3 versões diferentes para a morte dele. A primeira versão conta que ele teria se enforcado por falhar na sua função de olheiro, né, do castelo. Dizem que ele acabou então ali esquecendo muito do trabalho dele por causa desse amor não correspondido. Dizem que ele ficou uma pessoa muito diferente, não estava mais conseguindo fazer bem o papel de bobo da corte, acabou entrando numa depressão profunda, e numa dessas falhas, né, digamos assim, de observação, alguém acabou entrando no castelo e ele não teria se perdoado por essa falha e teria se enforcado em uma das torres. Essa é a primeira versão a respeito da morte dele. A segunda versão diz que alguém da família Talbot não gostou nada do atrevimento dele por ter se apaixonado, né, por uma hóspede que era uma condessa, inclusive parente do rei Henrique VIII, e que por medo de alguma represária teria se antecipado e teria então dado fim, né, na vida do Puck. É uma segunda versão que também nunca foi provada. A última versão, que é a que as pessoas comentam que pode ser a mais próxima da verdadeira, dizem que ele foi encontrado próximo ali das florestas do castelo, que ele estava ferido gravemente, que ele teria levado golpes então de alguma arma branca, e que no momento em que ele foi socorrido por um dos soldados, ele disse, ele não conseguiu falar quem foi, mas ele teria falado que ele iria assombrar o castelo por toda a eternidade, e ele acabou falecendo logo depois que ele disse essas palavras. Não se sabe exatamente porquê que ele disse que iria assombrar o castelo, mas provavelmente, né, se isso realmente aconteceu, ele deve ter levado sim alguma mágoa de alguém ali da família. Talvez até por questão desse sentimento que ele nutriu pela Eleonora, que era essa condessa, né, que segundo a história conta, ele amou até o último dia da sua vida. Então o Puck ele é visto principalmente nas torres do castelo. Muitas pessoas falam que vem sim um anão correndo por ali com um gorro, umas bolinhas ali, que geralmente era mais ou menos o tipo de traje que eles utilizavam na época medieval, para que eles pudessem entreter então os seus senhores. Então ele é visto na torre e ele também é visto correndo por dentro do castelo. Mas ao contrário do que ele teria sido em vida, dizem que esse fantasma ele não é muito amigável, que ele está sempre com uma feição muito fechada, muito triste, e algumas vezes ele estaria até bravo com as pessoas. Tem esses relatos, né? Dizem que não condiz muito com um bobo da corte, mas segundo a história conta que ele morreu dizendo que iria assombrar o castelo. Talvez
se esse espírito ainda está ali dentro, talvez ele realmente tenha levado alguma mágoa com ele. Um outro relato também muito conhecido, não só nesse castelo, gente, mas também em outros castelos medievais que a gente já contou algumas histórias aqui para vocês a respeito de locais assim, é muito visto que uma mulher de branco costuma aparecer. E nesse castelo não é diferente, só que ela tem uma diferença das outras versões, digamos assim. Dentro desse castelo, que é um local extremamente lindo, ele é maravilhoso, eu particularmente assim fiquei encantado com as fotografias que eu vi do interior e dos jardins do Malahide Castle. Então a parte interna, ela tem muito quadro, muitos quadros originais da época medieval, dá pra ver que são pinturas, não são fotografias. Então nesse local eu não consegui encontrar esse retrato em específico, mas eu encontrei a informação que essa mulher de branco que costuma aparecer ali dentro, ela se refere a uma pintura de uma mulher até então desconhecida, porque diferente de muitos outros quadros, essa não tem identificação de quem ela teria sido, mas sabe-se que ela é uma mulher que usa um vestido branco com alguns detalhes floridos e que algumas pessoas juram, elas afirmam que elas viram uma figura saindo de dentro dessa imagem do quadro com a mesma feição dessa mulher que está ali desenhada e que ela então começa a chorar e começa a andar pelas escadarias do Malahide. Então não foi uma, duas, três pessoas que comentaram. Vários turistas que nunca se encontraram deixaram ali o seu relato dizendo que viram sim uma mulher saindo de dentro do quadro, que ela tomou então as formas, né, muito parecidas com que essa mulher, com as feições dessa mulher que está ali desenhada. Além disso tudo, pessoal, outros acontecimentos também ocorrem ali dentro e são comentados pelos funcionários e pelos turistas, né? Portas que batem sozinhas, torneiras que abrem e fecham sozinhas. Tem pessoas que falaram que já ficaram presas ali dentro, principalmente na biblioteca, não se sabe por quê. Exatamente nesse local, esse fenômeno costuma acontecer. Pessoas também comentam que mãos geladas acabam tocando no pescoço, acabam empurrando. Teve pessoas que falaram que já caíram ali dentro, que foram empurradas por uma força invisível e que ao olhar para trás não tinha ninguém, e é associado então a fenômenos sobrenaturais. Em 2019, uma equipe irlandesa chamada Irish Paranormal Investigations, ele visitou o castelo e eles ganharam uma autorização para passarem uma noite ali e tentar captar alguma coisa de diferente. Nessa noite onde eles ficaram, duas pessoas que trabalham no castelo então também os acompanharam. Era um segurança, que eu não consegui saber o nome dele, ele estava fazendo plantão naquela noite, e também uma mulher que trabalha no castelo. Ela é uma guia, na verdade, né? O nome dela é Karen. Ela falou para essa equipe que essa história da biblioteca, inclusive, aconteceu com ela. Ela falou que em uma determinada tarde ela estava na biblioteca organizando alguns livros e de repente a porta bateu. Ela primeiramente achou que era uma brincadeira, mas depois ela percebeu que não era. Ela começou a ficar com uma sensação muito claustrofóbica ali dentro, como se alguém estivesse pressionando ela. Ela começou a gritar e demorou bastante tempo para que alguém pudesse escutá-la. Foram vistos nas câmeras de segurança para saber se algum engraçadinho, né, teria feito algum trote com ela, mas isso não foi identificado. Então, a princípio, ela ficou trancada ali dentro, e ela disse que outros hóspedes também já tinham relatado isso, e ela acabou passando por essa experiência que ela falou que foi muito assustadora, e ela espera nunca mais passar por isso de novo. Tanto o segurança quanto a Karen falaram que várias imagens das câmeras de segurança já captaram imagens ali que são até então inexplicáveis. Sombras que se formam nas paredes e passam pelo chão, portas que se abrem sozinha, vultos brancos, né, são vistos nessas imagens, e outras coisas também muito estranhas que foram captadas. São coisas que costumam ser muito relatadas em locais assombrados, mas ela disse que sim, que eles têm esse material ali guardado com eles, que são imagens do próprio castelo. Eu não consegui encontrar nada na internet, gente, eu não sei nem se esses arquivos foram liberados, mas ela disse que sim, e o segurança que estava junto com ela também confirmou que ele, nos momentos em que estava de plantão, também já viu muita coisa que ele não conseguiu explicar. Nesse mesmo período onde essa equipe estava no castelo, eles usaram uma caixa que é o Spirit Box.
E nessa caixa, então, eles perguntaram, né, se tinha alguém ali, e uma voz, então, teria aparecido, né, nesse áudio dizendo a seguinte frase: eu quero ir. Em outro local, também onde eles perguntaram se tinha alguém ali, foi falado o nome de Richard. Então, assim, gente, pelo menos 2 pessoas com esse nome moraram nesse castelo. Teve 2 Richards Talbot, na verdade, que moraram ali. Um, inclusive, foi esposo da Maud, né, que eu contei para vocês a história agora há pouco. Então, não foi nenhum deles que falou essa palavra, esse nome, e isso teria sido, então, captado no Spirit Box em 2019 por essa equipe. Então, assim, gente, são muitas as histórias envolvendo Malahide. Tem muitos outros fantasmas que são vistos ali, não são identificados a nenhum nome muito conhecido do castelo. Só que assim, esse cemitério que está ali, há muitas pessoas da família Talbot que estão enterradas e também funcionários deles. Só que teve um período que foi proibido os enterros ali, só que algumas pessoas talvez tenham sido enterradas na propriedade do castelo sem a devida autorização. Então, para muitos pesquisadores, há muito mais pessoas enterradas ali dentro, né, ali dentro dessa propriedade, do que propriamente as lápides mostram, né, para as pessoas. Então, as lápides ali são muito antigas, principalmente aquelas que estão dentro da abadia, que é no caso da Maud, que está sepultada ali. Então, assim, gente, são túmulos milenares. Tem pessoas que estão enterradas ali desde 1185, que foi quando começou a construção desse local. Muitas batalhas aconteceram ali, pessoas da mesma família, morreram 14 pessoas da mesma família no mesmo dia. Olha a carga de energia que fica num local assim. Essa sala onde eles tomaram o café, que eu já mostrei a foto para vocês, também é considerada uma das salas mais assombradas do castelo. Então, fica aqui essa pergunta que eu sempre faço para vocês, né? Eu acredito no sobrenatural, quem me acompanha sabe, respeito quem não acredita também, né? A vida é muito ampla, muitas coisas a gente não consegue entender ainda, talvez nunca venhamos a entender, mas são muitas pessoas que comentam, pessoas que não fazem sensacionalismo, são pessoas ali de idade, muita gente que é cética, não acredita e depois sai dali com dúvidas realmente muito concretas, né? Será que realmente não existe nada além da morte? Então, assim, pessoal, eram pessoas que tinham muito poder, tinham muito dinheiro, e nós sabemos que há muitas pessoas que se apegam muito a isso. Será que elas desapegam depois da morte? Então fica essa pergunta, o Malahide Castle é realmente assombrado? É uma jogada de marketing do castelo para conseguir turistas, que eu já dei minha opinião aqui, que é realmente uma moeda, né, de 2 faces, é muito complicado, porque pode ter pessoas que tenham medo e não vão mais lá. Também pode ser que chame bastante pesquisadores sobrenaturais, mas fica aí essa dúvida. Será que é assombrado mesmo? Ou é tudo fruto da imaginação dessas pessoas? Essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande, pessoal, e até a próxima história. Tchau, tchau!